Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Professor Mário Roberto oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O Fundo Global reduz o preço do tratamento contra a AIDS, que facilita o acesso dos países mais pobres. No Gabão, os militares destituem o presidente Ali Bongo, reeleito nas eleições presidenciais de sábado. O chefe de Estado está em prisão domiciliar. A Polícia Federal sequestra 2,8 bilhões de reais em bens de narcotraficantes que movimentavam 17 toneladas de cocaína pelo Porto de Santos. O fenômeno Idália toca o solo na Flórida como um furacão de categoria 3. As autoridades alertam que o fenômeno é o mais forte registrado na região em mais de um século. As confissões de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, podem detalhar roteiro do golpe de Estado e arrastar militares envolvidos. Em Mato Grosso, suspeitos invadem um bar e atiram em clientes que jogavam sinuca. O robô explorador indiano confirma a presença de enxofre no Polo Sul da Lua. E o fenômeno Superlua Azul poderá ser visto nesta quarta-feira no Brasil. O Jornal Mundial começa agora. A Polícia Federal sequestrou 12 imóveis, contas bancárias e aplicações financeiras de narcotraficantes internacionais, um total de 2,8 bilhões de reais em bens. Caio Teles traz mais detalhes na reportagem. A Polícia Federal sequestrou 12 imóveis, contas bancárias e aplicações financeiras de narcotráficos internacionais, um total de 2,8 bilhões de reais em bens. As medidas cautelares patrimoniais foram cumpridas na manhã desta quarta-feira. Com 8 mandatos de busca e apreensão, os criminosos são responsáveis por movimentar cocaína pelo Porto de Santos para a Europa. Há pelo menos 3 anos, a PF já investigava os narcotráficos que recebiam as drogas principalmente da Bolívia, Peru e Colômbia. Nesse período, a polícia realizou 21 ações que totalizavam 17 toneladas apreendidas. A Operação Pactum, como foi batizada a ação, tem como objetivo reprimir e desarticular a organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. Aproximadamente 30 policiais federais deram cumprimento a 8 mandatos de busca e apreensão, em endereços situados em Praia Grande e Santos, na Baixada Santista. Ainda segundo o órgão federal, as investigações revelaram que a organização também é uma complexa estrutura logística para operacionalizar as ações de narcotráfico internacional. A Operação Pactolo acompanhou toda a ação criminosa, desde a produção da droga no exterior, a entrada no Brasil, transporte dentro do território nacional, distribuição interna, preparação e envio dos carregamentos da cocaína para o exterior, utilizado principalmente o modal marítimo. As investigações revelaram ainda que lideranças do narcotráfico empregavam diversas metodologias para ocultar e dissimular a providência ilícita dos valores recebidos com o tráfico de drogas, e para tanto constituíram diversas empresas fictícias para lavagem de dinheiro. Os narcotráficos apontados na operação responderam, cada qual dentro da sua esfera de responsabilidade, pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e associação para fins de tráfico, bem como pelo crime de lavagem de dinheiro. De Fortaleza, Caio Teles para o Jornal Mundial. Na noite desta quarta-feira, uma superlua azul poderá ser vista em grande parte do país. Apesar da referência à cor, o satélite natural não terá alteração em sua tonalidade. Esse termo é usado quando a Lua fica cheia pela segunda vez no mês. Segundo a NASA, a definição mais antiga de lua azul remonta aos anos 1500 e recebe esse nome a terceira lua cheia em uma estação que tem 4 luas.
Esta é a segunda e última superlua do ano. De acordo com o Observatório Nacional, o horário exato em que a superlua irá atingir seu brilho máximo vai definir de acordo com o fuso horário. Ele será às 22h35 no horário de Brasília. Vídeos registrados pelas câmeras de segurança de um bar mostram um momento em que 2 suspeitos invadem o estabelecimento na noite desta terça-feira em Dom Aquino, a 172 quilômetros de Cuiabá. 2 pessoas morreram e outra ficou ferida. Os suspeitos fugiram do local e ainda não foram encontrados. As imagens mostram 2 clientes jogando sinuca no bar. Depois, 2 homens armados com capacete entram no local já atirando. É possível ver as pessoas correndo durante os tiros. As vítimas foram identificadas como Cleiton Ricardo Barbosa Borba, de 45 anos, e Marcos Eduardo da Silva, de 49 anos. A madrugada foi agitada na África Central. Militares destituíram o presidente Ali Bongo, reeleito no sábado. Um grupo de militares anunciou nesta quarta-feira o fim do atual regime no Gabão, onde os resultados oficiais das eleições presidenciais de sábado deram uma nova vitória ao presidente Ali Bongo, que está no poder há 14 anos. Até o momento, não foi possível descobrir onde está o presidente destituído, cuja família governa um país da África Central rico em petróleo há mais de 55 anos. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé. Em nome do povo do Gabão e como garantidores das instituições, decidimos defender a paz colocando fim ao atual regime. Para isso, as eleições gerais de 26 de agosto estão canceladas, as fronteiras estão fechadas até nova ordem, todas as instituições da República estão dissolvidas. Sont annulées. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Os militares, que alegaram falar em nome de um comitê para a transição e restauração das instituições, pediram que a população mantenha a calma e a serenidade. A ação dos militares aconteceu poucas horas depois do anúncio da reeleição do presidente Ali Bongo Ondimba, que, de acordo com a autoridade eleitoral, recebeu 64% dos votos no pleito. O presidente reeleito está em prisão domiciliar. Ele apareceu em um vídeo de uma fonte desconhecida pedindo que seja feito barulho em todo mundo. Os militares do Gabão anunciaram que o presidente destituído Ali Bongo Ondimba foi colocado em prisão domiciliar poucas horas depois do anúncio da reeleição do mandatário, que estava há 14 anos no poder. Até o golpe de Estado, o país rico em petróleo da África Central era governado há mais de 55 anos pela família Bongo. Ali, detido junto da família e dos médicos pessoais, apareceu em um vídeo cuja fonte é desconhecida, pedindo para que seja feito barulho pelo golpe no país. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. Sou Ali Bongo Ondimba, presidente do Gabão, e envio uma mensagem a todos os amigos que tenho em todo o mundo, pedindo que façam barulho porque me prenderam junto da minha família. Meu filho está em algum lugar, minha mulher está em outro e eu estou em prisão domiciliar. Somewhere, my wife is in another place and I'm at the residence. Também foram detidos funcionários de alto escalão do regime, conselheiros da presidência e os 2 principais líderes do influente Partido Democrático Gabonense. Ali Ondimba concorreu por um 3º mandato nas eleições de sábado, que incluíram votações para a presidência, legislativas e municipais. A seguir, a tempestade Idália toca o solo na Flórida como um furacão de categoria 3. E as confissões de Mauro Cid podem detalhar o roteiro do golpe de Estado e arrastar militares envolvidos. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, Organização Márcia. Mix Digital, Comunicação Visual. O mundo é Mix. O furacão Idália tocou o solo nesta quarta-feira na costa noroeste da Flórida em um formato de categoria 3. As autoridades alertaram que o fenômeno é o mais forte registrado na região em mais de um século.
O furacão Idália, extremamente perigoso, tocou o solo na costa noroeste da Flórida nesta quarta-feira, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O NHC detalhou que o ciclone tropical está provocando tempestades catastróficas e ventos prejudiciais, que chegam a 195 km por hora. Antes de tocar a terra nesta quarta-feira, Idália era considerado um furacão de categoria 4 enquanto avançava pelo Golfo do México, mas foi rebaixado à categoria 3 na escala de 5 níveis de Saffir-Simpson. Ao chegar à terra firme, esses fenômenos costumam perder força. Mas as autoridades meteorológicas dos Estados Unidos alertaram em um comunicado que Idália segue sendo um furacão potencialmente perigoso em seu trajeto para o norte, na direção da Geórgia e da Carolina do Sul. Desde a noite de segunda-feira, Idália também afetou Cuba, onde foram registradas inundações, cortes de energia elétrica e evacuações. No mesmo dia, o presidente Joe Biden aprovou uma declaração de emergência para a Flórida, o que garante ajuda federal para enfrentar a passagem do furacão. O governador do estado, Ron DeSantis, pediu que os moradores das zonas de evacuação ao longo do Golfo do México saíssem imediatamente e reforçou que este furacão provavelmente vai ser o mais forte a atingir a região em mais de um século. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, deve apresentar à Polícia Federal detalhes sobre reuniões e conversas para efetivar um golpe de Estado que visava manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições. Rodrigo Jesus traz as informações direto de Salvador, Bahia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice. Boa noite a todos. Mauro sobre reuniões e conversas para efetivar um golpe de Estado que visava manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições. O blog apurou junto a fontes que têm acesso às investigações que Cid está detalhando a participação no caso nas joias sauditas, bem como outros temas. Entre os temas, o roteiro do golpe, o blog já revelou que Cid testemunhou em reuniões que trataram de um golpe de Estado. Fontes ouvidas pelo blog afirmam desconhecer por hora um acordo de delação premiada de Cid. Além disso, o blog já revelou, ao confessar um episódio, Cid relata as reuniões e conversas que testemunhou. No entanto, ele não necessariamente acusa ninguém. A PF agora deve detalhar quem são os militares e os outros ex-ministros e funcionários do governo Bolsonaro que participaram das tratativas que se deram entre outras localidades, como o Palácio da Alvorada, em dezembro do ano passado, como os nomes dos militares como Augusto Heleno, ex-ministro do SGI, e Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, são citados por fontes ouvidas pelo blog como alvo de Cid nos bastidores. Cid já está apresentando o que tem sobre vários temas. O foco da PF está no roteiro do golpe. Militares do governo Bolsonaro estão cientes das conversas de Cid com a PF e estão preocupados com o que ele pode relatar de envolvimento em reuniões como Heleno e Braga Neto e outros novos personagens do núcleo militar. Disse ao blog a fonte que afirma das tratativas de Cid com o judiciário. Os depoimentos de Cid, nas palavras dessa defesa, são amplos, diversificados e ruins para Bolsonaro. A fonte ouvida pelo blog não detalhou o teor do depoimento do ex-ajudante de ordens e complementa dizendo que Cid fala bastante, mas não fala tudo. Por isso, não se sabe dizer as extensões das consequências por hora do que dizer de Cid. No entanto, Cid está colaborando com os integrantes sobre o roteiro do golpe. Integrantes do núcleo da Polícia Rodoviária Federal também têm informações que interessam aos investigadores sobre como se deu o roteiro do golpe. Veja mais na reportagem. Em junho deste ano, um relatório da Polícia Federal divulgado pela revista Veja e obtido pelo blog revelou a existência de um documento que tinha instruções para um golpe de Estado dentro das 4 linhas da Constituição no celular de Cid. O documento estava salvo como título
forças armadas com poder moderador, e indicava uma série de ações cuja o objetivo era desconstituir as instruções democráticas. O relatório da PF mostra ainda que o documento foi criado apenas 5 dias antes do segundo turno das eleições. Não há, porém, indicação de que o texto tenha sido encaminhado a Bolsonaro. Entre as ações planejadas para o pós-golpe, segundo o documento, estavam previstas a nomeação de um interventor, o afastamento e abertura de inquérito contra o ministro do Tribunal Superior Eleitoral e outras autoridades, e a fixação de um prazo para novas eleições. O documento apontava que as medidas poderiam ser tomadas após autorização da Presidente da República. A minuta indicava ainda, sem provas, que o ministro do TSE era responsável por atos como violação de prerrogativa e de outros poderes. Por isso, sem citar nomes, determinava que eles deveriam ser trocados pelos próximos da fila, substituído no Supremo Tribunal Federal. Dentre os casos estavam indicados de Bolsonaro ao STF, como Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Nos depoimentos em cursos que estão sendo filmados e gravados, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro também tem falado sobre o caso das joias sauditas pelo ex-presidente em viagens ao exterior, caso no qual também teria participado ativamente de um esquema de venda ilegal dos itens de luxo. Nos bastidores, 2 motivos foram gatilho para que Cid mudasse a estratégia e adotasse uma confissão parcial. Bolsonaro dizer que Cid tinha autonomia, ou seja, jogar o ex-ajudante aos leões, o exército abandonar Cid e descobrir a gravidade das relações da CPI, além do envolvimento do pai de Cid. O exército quer que Cid resolva a situação e desloque a imagem da corporação desse desgaste todo. E Cid só consegue fazer isso se assumir seus atos como individuais e apontar os demais, isolando e blindando a instituição, diz uma autoridade judiciária. Eu volto com vocês aí do estúdio e tenham uma boa noite. Muito obrigado, Rodrigo, aí pelas suas informações. Boa noite para você. O preço do tratamento contra a AIDS vai ser reduzido em 25%, que facilita o acesso dos países mais pobres. O anúncio foi feito pelo Fundo Global, que combate o HIV e outros vírus em todo o mundo. O Fundo Global, uma organização internacional de luta contra a AIDS, tuberculose e malária, anunciou nesta quarta-feira acordos com fabricantes de medicamentos genéricos para reduzir o preço do tratamento do HIV para menos de $45, ou cerca de R$ 220 por ano. Em um comunicado, o fundo detalha que a redução de 25% no preço do TLD vai permitir aos governos com recursos limitados ampliar o acesso a serviços essenciais de luta contra o HIV. A agência luta desde 2002 contra a AIDS, tuberculose e malária, entre outros, por meio da compra conjunta de medicamentos. O diretor executivo do Fundo Global, Peter Sands, destaca que os países mais atingidos pelo HIV enfrentam importantes obstáculos orçamentários, enquanto milhões de pessoas soropositivas ao HIV não têm acesso a um tratamento de qualidade. O TLD é um tratamento antirretroviral de comprimido único que combina doses de tenofovir disoproxil fumarato, lamivudina e dolutegravir. Desde 2018, ele é recomendado pela Organização Mundial da Saúde como o tratamento preferencial para pessoas com HIV, porque elimina rapidamente o vírus, tem menos efeitos colaterais e é fácil de administrar. Veja a seguir, o robô explorador indiano confirma a presença de enxofre no Polo Sul da Lua. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camocim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, organização Márcia. Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.
Vamos até Goiás saber da previsão do tempo com Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. Qual a previsão para amanhã? Olá, boa noite, Alice, boa noite, Gabriel, e boa noite para você. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. A quinta-feira começa com frio ainda mais presente no sul, sudeste e parte do centro-oeste do Brasil, mas com uma intensidade levemente menor que nos últimos dias e também sem a presença de chuvas em algumas regiões. No sul, o clima vai estar seco, ainda que nublado em parte do Rio Grande do Sul e principalmente em Santa Catarina e Paraná. As regiões serranas dos 3 estados terão temperaturas abaixo dos 10 graus no início da manhã. Os litorais não terão chuvas relevantes, ao contrário do que aconteceu no fim da semana passada. Já na região sudeste, o sol começa a aparecer e com mais força, a exemplo do que ocorreu na terça-feira em São Paulo. Os termômetros chegarão a 24 graus na região metropolitana, com mínima de 14 graus. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, o clima também será firme e mais quente que em solo paulistano. Já em Minas Gerais, o frio e a chuva ainda estarão presentes. O motivo é um sistema de alta pressão que está posicionado próximo ao Mato Grosso do Sul e não se desloca, mas forma nuvens e tem espalhado pelo centro do país. Assim, o Distrito Federal e Minas Gerais terão nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Calor e tempo firme no centro-oeste apenas em Mato Grosso. No interior nordestino, o clima será quente e seco como nos últimos dias, com pequenas possibilidades de chuvas esporádicas. Na região norte do país e no litoral nordestino, por sua vez, o clima deverá ser firme, com temperaturas mais amenas na área que vai da Bahia até o estado de Alagoas e com os termômetros acima dos 30 graus no Maranhão, do Maranhão até o Amazonas. Vamos ver agora as máximas e as mínimas em algumas capitais do país, começando com Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que será bem fria, com mínima de 10 graus e máxima de 25. A capital paulista, São Paulo, terá mínima de 13 graus, um pouco mais quente do que nos últimos dias, e máxima de 27. No Rio de Janeiro, a capital carioca terá mínima de 19 graus e a máxima não passa dos 25. Já em Palmas do Tocantins, terá mínima de 23 graus e máxima de 35, bastante quente lá em Palmas. João Pessoa, na Paraíba, a mínima será de 23 graus e a máxima será de 31. Em Porto Velho, Rondônia, a mínima será de 24 graus e a máxima será bem alta, de 36 graus. Alice, Gabriel. Obrigada, Marcelo. Até amanhã. Obrigado, Marcelo. O robô indiano que está explorando o Polo Sul da Lua confirmou ter encontrado a presença de enxofre. A Índia conseguiu um grande feito com o seu programa espacial, feito com um valor muito inferior ao dos outros países que também exploram o espaço. O robô explorador indiano confirmou a presença de enxofre no Polo Sul da Lua. Na semana passada, a Índia se tornou o primeiro país a pousar uma nave perto do Polo Sul lunar e a 4ª nação a concretizar uma alunissagem. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial informou em um comunicado que o instrumento de espectroscopia de decomposição induzida por laser a bordo do rover Chandrayaan-3 fez as primeiras medições da composição dos elementos da superfície lunar perto do Polo Sul. Essa análise confirmou a presença de enxofre na região, algo que não era viável com os instrumentos a bordo dos orbitadores. Também foram confirmadas a presença de alumínio, cálcio, ferro, cromo e titânio na superfície lunar. Outras medições mostraram a presença de manganês, silício e oxigênio. O robô Pragyan, com 6 rodas e movido por energia solar, vai percorrer o Polo Sul e transmitir imagens e dados científicos ao longo de 2 semanas. A Índia trabalha para alcançar as conquistas de outros programas espaciais com um custo muito inferior. A missão Chandrayaan-3 foi lançada há mais de um mês e o pouso no Polo Sul da Lua aconteceu na semana passada, poucos dias após um acidente com uma nave russa na mesma região. Bem, terminou. A edição de hoje fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só você voltar o vídeo aqui no YouTube. Caso deseje ver as edições dos nossos jornais, é só clicar aqui no perfil do canal.
E não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, a nossa página do Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento: Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. E Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.